Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Testemunhas de acusação prestam depoimento na comissão da Câmara do Rio, que conduz o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Algumas coisas ficaram sem respostas. A própria Maria Elisa, o que gerou dúvida, né, ali é que o procurador diz que ela tem uma responsabilidade na fiscalização do contrato, e ela diz que ela não tem responsabilidade num determinado momento. Câmara do Rio promove audiência pública para discutir a preservação da floresta do Camboatá, a área apontada pela Prefeitura do Rio para abrigar o novo autódromo da cidade. Até do ponto de vista da prevenção de novas enchentes ali, né, na bacia do rio Acaria, é importante a preservação dessa floresta. E o Estádio das Laranjeiras, um dos mais antigos do país, completa 100 anos neste sábado. Não saia daí, a gente volta já. No próximo Rio TV Debate, os desafios da Prefeitura na gestão do meio ambiente. Desde 1988, os municípios são responsáveis pela política ambiental. De lá para cá, o que mudou? Para essa conversa, nós convidamos o vereador Renato Cinco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal do Rio, e Adacto Ottoni, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu te espero no Rio TV Debate. A gente começa esta edição falando do depoimento das primeiras testemunhas no processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram ouvidas 7 pessoas, indicadas pelo denunciante Fernando Lira. Segundo o presidente da comissão, os depoimentos ajudaram a esclarecer parte da denúncia contra o prefeito, que teria renovado contratos com empresas de publicidade sem a realização de licitação. Muitas das testemunhas foram ouvidas como informantes por ocuparem cargo comissionado. O denunciante Fernando Lira Reis, que estava presente, foi convidado a fazer parte da mesa e chegou a elaborar algumas perguntas. Mas, a pedido do advogado de defesa do prefeito Marcelo Crivella, ele não participou da mesa e entregou as perguntas à comissão. O que está parecendo que ele está fazendo as vias do Estado acusador. E isso é ilegal. Eu defiro a sua questão de ordem e peço ao denunciante que possa passar as perguntas para esta comissão para que a gente possa fazê-las. O depoimento do assessor técnico da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, Gustavo Coelho Ribeiro, foi o que mais se estendeu. Ele garantiu que o contrato em questão era benéfico para a Prefeitura e apresentou dados comprovando que houve lucro e não prejuízo para o município. Maria Elisa Werneck, subsecretária de Licenciamento e Fiscalização do município, que também foi arrolada como testemunha de defesa, demonstrou indignação com a denúncia. Eu gostaria preliminarmente de repudiar todas as acusações que foram imputadas a mim nesse processo, que caracterizam denunciação caluniosa. Ela disse desconhecer a aplicação de qualquer multa cobrada pela Prefeitura e alegou desequilíbrio econômico-financeiro para a prorrogação do contrato. Após o depoimento, o advogado de Crivella antecipou que irá dispensá-la como testemunha de defesa. O ex-procurador-geral do município, Antônio Carlos de Sá, disse que não teve tempo de analisar de forma satisfatória o contrato de prorrogação por falta de documentos e porque foi o prefeito que determinou urgência para a análise. O que ocorreu em outubro, quando o processo voltou para a Procuradoria para análise jurídica, aí sim houve um pedido do próprio prefeito para que a análise fosse feita da maneira mais célere possível. Mas nada mais, nada além do que normalmente acontece com o próprio prefeito e os vários secretários, quando há processos que são encaminhados para a Procuradoria e o gestor ali, o tempo do gestor, normalmente não é o mesmo tempo do técnico, né? Quer dizer, ele possui... e quer pressa na análise, né? Isso é normal. Os trabalhos foram suspensos e retornaram à tarde por volta de 2h30, com a presença do secretário especial do município, Dr. Ailton Cardoso da Silva, que foi ouvido como informante. Durante 20 minutos, ele respondeu às perguntas feitas pelo advogado de defesa do prefeito e pelos integrantes da comissão processante, os vereadores William Coelho, Luiz Carlos Ramos Filho e Paulo Messina.
Durante o depoimento, ele disse que não recebeu nenhum pedido de urgência do prefeito para acelerar o andamento do processo. O senhor sentiu em algum momento pressão direta do prefeito Marcelo Crivella sobre o senhor para que houvesse algum tipo de celeridade no processo? Houve algum pedido específico dele ao senhor chefe de gabinete sobre o processo, para que ele tramitasse mais rápido? O próprio prefeito, ele, pessoa física, fazendo? Não. E digo mais, ainda que isso houvesse, eu estaria muito racional. Me parece um pouco, assim, asinino abdicar de um ingresso de receita de 50 milhões de reais no momento que você não fecha suas contas. As outras duas testemunhas, que também seriam ouvidas, não compareceram e não comunicaram a ausência. Quando encerrou a reunião, o advogado de defesa do prefeito e os parlamentares da comissão falaram com a imprensa. A defesa do prefeito Marcelo Crivella entende que esse processo de impeachment está eivado de ilegalidade, uma vez que, por exemplo, a denúncia, que originariamente era composta por 26 laudas, às vésperas desta audiência, ela foi aditada. Ou seja, o denunciante acrescentou mais 37 laudas. Isso configura um aditamento da denúncia e pega a defesa de surpresa. A gente precisa ouvir outras testemunhas até para poder falar nesse sentido, né? Agora, as perguntas, pelo menos as perguntas feitas por mim, presidente, foram meio que repetitivas. Algumas coisas ficaram sem respostas. A própria Maria Elisa, o que gerou dúvida, né, ali é que o procurador diz que ela tem uma responsabilidade na fiscalização do contrato, e ela diz que ela não tem responsabilidade num determinado momento. Então, tudo isso gerou ali uma dúvida que precisa ser melhor esclarecido por eles, né? A minha posição é de observador de todas as respostas que foram colocadas ali, de todas as perguntas que foram feitas pelos membros da comissão, pelo denunciante. A gente se reuniu, conversamos sobre questionamentos, né, de perguntas, e optamos para que o presidente e para que o membro Paulo Messina, vereador Paulo Messina, pudesse fazer as perguntas e a gente passar o máximo de imparcialidade para que a gente possa fazer um relatório isento e transparente. Foram ouvidos hoje todas as testemunhas que foram arroladas pela acusação. Independente de serem testemunhas de acusação, elas foram todas parte, em algum momento, ou quase todas foram parte na tramitação do processo. Então foi muito importante porque a gente pôde ouvir várias mãos que passaram, por onde passaram o processo. Ainda não é possível tomar conclusão. Essa é a primeira audiência de oitiva de testemunhas, né? Haverá outra audiência na segunda-feira e é bem provável que, se houver faltas, haja outras reuniões de oitiva de testemunhas. A comissão processante decidiu que as duas testemunhas de acusação que não compareceram nesta sexta-feira serão novamente intimadas e, caso as duas testemunhas compareçam na próxima segunda-feira, serão ouvidas antes das testemunhas de defesa. Agora é lei. Empresas que prestam serviços de carga devem instalar dispositivo sonoro para alertar motoristas de caminhão sobre caçambas levantadas. CPI da linha amarela realiza reunião de trabalho. Orçamento para controle de enchentes vem diminuindo. É o que mostra o levantamento do Tribunal de Contas do município apresentado à CPI das enchentes. E na sessão Balanço Legislativo, um resumo dos temas discutidos esta semana no plenário da Câmara do Rio. A floresta do Camboatá, em Deodoro, foi tema de uma audiência pública na Câmara do Rio. A prefeitura anunciou que a região vai abrigar o novo autódromo da cidade. Mas um projeto que transforma o local em área de proteção ambiental foi aprovado em primeira discussão na Câmara. A floresta do Camboatá é uma área verde remanescente da Mata Atlântica, um importante biossistema formado por várias espécies da fauna e flora, com exemplares raros e em extinção. Fica localizada no bairro de Deodoro, na Zona Norte. A construção do novo autódromo do Rio de Janeiro no local está sendo criticada por moradores. Eu acho que a construção de um autódromo em cima da floresta de Camboatá vai ser muito prejudicial para todo mundo, para os animais, para as plantas que estão lá,
para todos nós, entendeu? E fora que nós temos sentido um impacto muito grande do desmatamento, da degradação que veio acontecendo ao longo dos anos. Para debater a instalação do autódromo naquela região, foi realizada uma audiência pública presidida pelo vereador Renato Cinco. A comissão do colapso hídrico discutiu um possível impacto ambiental. Olha, a gente está tratando de uma área preservada de Mata Atlântica em baixo relevo, em planície, o que se trata dos trechos mais protegidos e mais raros de remanescentes de Mata Atlântica da nossa cidade. Além disso, a Floresta do Camboatá, ela ajuda na ligação entre o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca e o do Mendanha, tendo uma importância ecológica ainda maior, sem se falar das espécies de animais e vegetais ameaçadas de extinção que existem na região. Então, até do ponto de vista da prevenção de novas enchentes ali, né, na bacia do rio Acaria, é importante a preservação dessa floresta. A permanência da floresta é fundamental para amenizar o clima da região. A urbanização traria prejuízo para a qualidade de vida na avaliação de especialistas. Teria um impacto ambiental grande, né, em função do aumento da temperatura, da qualidade do ar, e principalmente impacto sobre a fauna, sobre a flora. E para nós não se justifica utilizar aquele espaço, uma vez que o Rio de Janeiro tem aí várias opções, inclusive próximas do local, que podem ser perfeitamente utilizadas para fazer. No mês passado, os vereadores aprovaram em primeira votação um projeto de lei que cria a área de proteção ambiental da Floresta do Camboatá. A proposta ainda vai passar por uma segunda votação, antes de ir à sanção do prefeito para virar lei. A Secretaria de Meio Ambiente admite que existem outras alternativas. Existem diversos estudos ao longo do município do Rio de Janeiro que a Secretaria do Meio Ambiente já vinha fazendo. Em termos de unidade de conservação, são mais de 12 estudos de áreas que podem ser usadas como unidade de conservação ou área de proteção ambiental, inclusive essa que nós vamos estar conversando hoje. As alternativas hoje, em particular para essa área que está colocando, é um tema que ainda não fomos provocados para tal, até porque ele está judicializado no nível estadual e, nesse momento, o licenciamento sendo tratado pelo INEA. E você vai ver no próximo bloco. Estádio das Laranjeiras comemora o primeiro centenário. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Um estudo antropológico revelou o quanto o machismo interfere na oportunidade das mulheres no mercado de trabalho. A repórter Luciana Cabizieri conversou com a autora do estudo, a cientista social Jadina Rodrigues. Qual o principal objetivo do seu trabalho que usou relatos de mulheres que trabalham fora? Eu defendi agora a minha dissertação de mestrado em Ciências Sociais com o tema da minha pesquisa é o que deu errado em sua carreira, ser mulher.
um estudo antropológico sobre a trajetória de mulheres no mercado das agências de publicidade do Rio. E por quê? Eu sou publicitária e eu li uma entrevista, né, que assim, a gente tinha apenas 20% das mulheres na criação e só 6% das mulheres exerciam cargo de liderança. Isso me chamou muito. E como assim, eu sou da publicidade, eu quis trabalhar nesse mercado. Entendeu? Então eu fiz uma entrevista em profundidade com algumas publicitárias para conhecer a rotina, não apenas a rotina de trabalho delas, mas um pouco da trajetória de vida em casa, como é que era o trabalho, como é que era a função, a questão do salarial, os sucessos e insucessos na carreira. E acabou que essa era uma das minhas perguntas, né? O que deu errado em sua carreira? Que eu perguntava o que deu certo e o que ela acha que dava errado. E uma delas me falou, ser mulher. E aí ela apontou vários eixos assim do que diferencia ela como profissional mulher de outros homens profissionais. Inclusive, assim, a gente tem mais uma vez reforça a diferença salarial, que hoje não apenas na publicidade, mas assim existem pesquisas que comprovam que o salário das mulheres é 25% menor que o dos homens. Assim, ainda a gente tem uma disparidade muito grande quando a gente vê a representatividade que a mulher tem no mercado de trabalho, que hoje é 55%, a gente tem 55% das mulheres no mercado economicamente ativo e esse número já chegou a 59%, ou seja, é muito expressivo para a gente ainda ter essa realidade dessa diferença salarial tão gritante. O que vem a ser sororidade e por que é tão importante? É uma coisa que você também trata no seu estudo. Pois é, assim, na verdade, eu percebi isso no meu estudo, mas assim, a sororidade, ela é soror, né, que significa, e vem do latim, irmã. Então, assim, se a gente tem a fraternidade, que é do homem, né, do frater, a gente tem a sororidade. Porque a gente é culturalmente educado, nós, mulheres, somos culturalmente educadas, né, para sermos inimigas uma das outras, para termos uma rivalidade entre nós mulheres. E enquanto houver essa rivalidade, essa disputa entre nós mulheres, a gente nunca vai conseguir uma equidade, uma condição melhor para todas nós. Né? A gente tem que trabalhar isso, e a Bell Hooks fala disso muito bem, né? A pesquisadora americana pesquisadora de gênero, ela fala isso muito bem, assim, a gente tem que trabalhar para a gente caminhar num movimento de igualdade, senão o movimento se divide, né? Nós somos iguais e temos que lutar pelos mesmos direitos, não por... Isso é a sororidade, tipo assim, seria a união entre as mulheres. E você trata também de uma coisa que é o machismo, né? O peso disso, dessa rotina de assédio moral, sexual, você também trata um pouco disso. Pois é, nessa pesquisa, assim, a gente, em pleno século XXI, me chamou muita atenção essa rotina de assédio, não só moral, mas sexual, que ainda acontece no ambiente de trabalho, né? E, novamente, eu digo da importância... E a gente precisa falar também de um machismo que vem incorporado. Por exemplo, para nós, de uma geração mais antiga e para as nossas mães, avós, talvez a gente traz esse machismo, não, ele fez isso, mas isso o homem faz mesmo, o homem é assim mesmo. Não, não é. Então, se você pega as meninas mais novas, o que a gente trazia como não, homem é assim, homem faz, elas já não aceitam mais, né? Então, assim, a gente tem uma esperança muito grande que começa que cada vez mais haja um movimento dessa busca de igualdade, de respeito por nós mulheres, pelo nosso trabalho, pela valorização que a gente tem, pela essa igualdade que a gente busca, né? Agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Agora é com você, Ingrid. E o tradicional Estádio das Laranjeiras, sede do Fluminense, completa nesse sábado o 1º centenário. Tombado pelo patrimônio histórico, o Estádio Tricolor foi tema de um capítulo do programa Histórias do Rio, produzido pela Rio TV Câmara. O Estádio nas Laranjeiras foi o primeiro a ser construído no país. E o campo, na época na Rua Guanabara, também entra para a história, por pertencer ao clube que abriu as portas para o futebol na cidade. A gente falar hoje que o Brasil é o país de futebol, fica fácil, né? Mas naquela época tinha o Clube de Regatas do Flamengo, o Clube de Regatas do Vasco da Gama, o Clube de Regatas do Botafogo. Ou seja, estava todo mundo ali no boqueirão, né, que o remo era praticado ali na Baía de Guanabara, remando. E se não fosse o Fluminense, o Brasil não ia ser o país, a pátria de chuteira, né?
O Fluminense foi tão importante que salvou o Brasil de ser a pátria das regatas. Aqui a seleção brasileira jogou pela primeira vez um amistoso contra o Exeter City da Inglaterra em 1914. Logo após esta edição, a Rio TV Câmara vai reapresentar na íntegra o programa sobre o Estádio das Laranjeiras. Você não pode perder. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Você provavelmente já ouviu falar que o Brasil é o país do futebol. Agora você sabe como começou essa paixão aqui no Rio de Janeiro? Você sabe qual foi o primeiro clube da cidade a ter um time de futebol? Tudo isso tem a ver com esse espaço aqui. O programa de hoje é sobre a sede do Fluminense nas Laranjeiras. Eu sou Marcelo Vieira contando pra você as histórias do Rio. Desculpe, seu Zagallo, esse time... Vizinha do Palácio Guanabara, endereço oficial do governo do Rio, essa sede também tem poder. O estádio nas Laranjeiras foi o primeiro a ser construído no país. E o campo, na época na Rua Guanabara, também entra para a história, por pertencer ao clube que abriu as portas para o futebol na cidade. O Fluminense surge assim, muito cabalmente. É um filho de um inglês, o Oscar Cox, que volta da Suíça, onde ele estudava, onde ele jogou futebol e gostou de quero fazer um clube no Rio de Janeiro. A ideia inicial era que se chamasse Rio Futebol Clube, porque era para ser um nome ligado à cidade. Só que outro grupo se reuniu 9 dias antes e fundou o Rio Futebol Clube. Aí ficou aquele impasse, continuaram querendo que fosse um nome ligado à cidade. Carioca não era uma palavra muito utilizada na época. E decidem então que vai ser o Fluminense Futebol Clube, porque era o clube de todos os moradores do Rio de Janeiro, era o único. O Fluminense estava no lugar certo, na hora certa. O que era jogado peladas por aí entre funcionários de firmas ingleses contra brasileiros, o Fluminense organizou isso aqui. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, a sede do Fluminense mantém o clima aristocrático do início do século, com seus vitrais importados e o mesmo salão nobre, palco de tantas atividades culturais. Sem dúvida, um motivo de orgulho para o torcedor tricolor. O Arnaldo Guini, um grande carioca, ele transformou o Fluminense num verdadeiro centro cultural. Então a gente tinha um estádio onde jogava o futebol, que era a grande febre, a moda da época, e a sede. Na sede ele trazia a grande sociedade carioca para cá. Então tinha um show de música, ele trazia artistas de ópera para vir para cá. Então o Fluminense ele fomentou muito a vida cultural do Rio de Janeiro. O Fluminense surge como um clube de elite, no melhor estilo dos clubes ingleses. E o futebol em pouco tempo faz sucesso e estabelece novos hábitos na cidade. Essa própria localização geográfica, onde o Fluminense se situa na capital da República naquele momento, é muito importante para a formação do espírito carioca, porque você tem o estádio de futebol, tem o Palácio da Guanabara, o Catete, onde o presidente vivia e governava, tudo muito próximo, o Senado, tudo. Então, a rua, nos bares, nas esquinas, isso começa a acontecer uma proximidade entre povo e poder que é impensável hoje em Brasília. A elite passa a se reunir para discutir o futebol, tomando uísque ou tomando seu vinho, e daí começa a discutir também os desígnios e o futuro da cidade, o futuro do país. Numa época em que você não tem cinema, em que o teatro é incipiente, você não tem televisão, não tem grandes atrativos, passa a ser um acontecimento social.
Até então, as emoções esportivas na cidade ficavam por conta de um outro estilo de competição, as regatas de remo na Baía de Guanabara. A regata ela era disputada basicamente na enseada de Botafogo, onde havia arquibancadas. As regatas eram disputadas basicamente ao domingo e já juntava muito público, tanto da elite quanto popular. A gente falar hoje que o Brasil é o país de futebol, fica fácil, né? Mas naquela época tinha o clube de regatas do Flamengo, o clube de regatas do Vasco da Gama, o clube de regatas do Botafogo. Ou seja, estava todo mundo ali no boqueirão, né? Que o remo era praticado ali na Baía de Guanabara, remando. E se não fosse o Fluminense, o Brasil não ia ser o país, a pátria de chuteira, né? O Fluminense foi tão importante que salvou o Brasil de ser a pátria das regatas, imagina? Os espectadores das partidas de futebol se tornam torcedores, uma expressão que tem origem no Estádio das Laranjeiras. A expressão torcedor vem das senhorinhas que ficavam assistindo aos jogos e muito nervosas pegavam seus lenços e ficavam torcendo seus lenços assim, nervosas. Então daí vem a expressão torcer, torcedor. A paixão do brasileiro pelo futebol tem muito a ver com uma partida disputada nas Laranjeiras. Aqui a seleção brasileira jogou pela primeira vez um amistoso contra o Exeter City da Inglaterra em 1914. Vencer a Inglaterra em alguma coisa foi muito significativa para a autoestima do nosso povo. Os jornais da época enalteciam assim, o Brasil venceu a Inglaterra, como se fosse um confronto de nações. E aquilo, eu acho que o brasileiro sentiu que a gente era bom em alguma coisa. Outro passo para o futebol cair nas graças dos torcedores acontece com a construção do Estádio das Laranjeiras para o Sul-Americano de 1919. O torneio reúne 4 seleções e o Brasil conquista o título ao derrotar na final o Uruguai por 1-0. O detalhe é que, para garantir a ocupação total dos 25 mil lugares do estádio, o então presidente da República, Delfim Moreira, decreta ponto facultativo nas repartições públicas. Os bancos e grande parte do comércio também não funcionam. Resultado, a presença do público é um sucesso. A partir daí, a arquibancada das Laranjeiras se torna cada vez mais um ponto de encontro entre brancos e negros, entre ricos e pobres. Eu fiz grandes amigos de bairros que eu não iria conhecer, desde Santo Cristo a mais longe ainda, Madureira e tudo, nas arquibancadas do Flu. E aí abriu o meu universo. O Fluminense me abriu as portas para entender o Rio de Janeiro como não uma cidade partida, mas uma cidade que não existe Zona Sul sem Zona Norte, não existe periferia sem centro, nem centro sem periferia. Futebol e música. É na final do Sul-Americano, nas Laranjeiras, que pela primeira vez um grande artista compõe uma canção inspirado no futebol. Nascia o Choro 1-0, obra-prima de Pixinguinha, uma homenagem ao título do Brasil. Mas o futebol não era uma unanimidade e as maiores críticas vinham de setores da elite intelectual. O Coelho Neto, que morava em frente ao estádio do Fluminense, começa a escrever. À medida que ele começa a escrever, alguns outros intelectuais, como Olavo Bilac e Lima Barreto, começam a escrever contra. Lima Barreto foi o mais combativo. Chegou a criar a Liga contra o Futebol para tentar proibir a prática do esporte no país. Os tais futebólers todos os domingos fazem rolos e barulhos e a polícia passa-lhe a mão pela cabeça. Tudo tem um limite e o futebol não goza do privilégio de coisa inteligente. O futebol não só resiste às críticas, como também se torna cada vez mais popular e entra na era do profissionalismo. O futebol era estritamente amador, era um esporte de gente rica, de capitães de indústria, de grandes donos de propriedade, de grandes funcionários públicos. Receber dinheiro sequer passava pela cabeça deles, inclusive porque não havia dinheiro envolvido. Quando se começou a cobrar ingresso no estádio, foi aí para pagar a camisa, para fazer a manutenção, custos comezinhos. A entrada do Vasco no arranjo é que muda um pouco. Os donos de padaria, de mercearia, os portugueses que tocavam o clube,
pagavam salário para empregar os jogadores negros em seus estabelecimentos comerciais. Onde eles não trabalhavam, eles jogavam futebol no Vasco. Como o esporte dos outros clubes era um esporte de elite, isso começou a causar certa revolta. Peraí, você está trazendo esse pessoal todo, eles vêm aqui, ganham tudo porque eles correm como cavalo de corrida e a gente não tem como competir. A Liga tem que aceitar isso, resolve então que não é possível nenhum clube sem estádio jogar na primeira divisão. O Vasco passa o chapéu entre os portugueses e em um ano constrói São Januário, que na época é o maior estádio do mundo. E aí não tinha mais o que dizer. Esse profissionalismo de fato se tornou um profissionalismo de direito no início da década de 30, se não me engano, em 33 isso vira lei, não só criou-se mecanismos de ascensão social, infelizmente um dos poucos durante muito tempo no Brasil de possibilidade de ascensão social, de crianças pobres talentosas que poderiam dar um jeito na vida através do esporte, não só do futebol, mas o futebol como primeiro grande exemplo, mas também, imagina, a economia brasileira sem o futebol, o que seria? 80 anos depois, o futebol agradece. A profissionalização permitiu que muitos craques desfilassem o seu talento pelos gramados do país, num casamento perfeito com o torcedor. Que essa união continue firme por muitos e muitos anos.